Então, turma, vamos resgatar os conceitos de polímeros. Lembrando que as proteínas são polímeros de aminoácidos, vamos agora estudar a estrutura dessas moléculas. Então, a estrutura primária é mantida por ligações peptídicas entre os monômeros do polímero proteína, que são os aminoácidos. A estrutura primária é determinada pelo número e pela sequência dos aminoácidos. Essa sequência é específica de cada proteína. Então, quando a gente pensa na insulina, ela tem uma sequência de aminoácidos própria, que faz com que ela tenha a forma ideal para exercer a função hormonal que ela executa. A queratina é uma proteína que tem uma forma fibrosa e que tem um papel de compor estruturas da epiderme. É diferente do colágeno, que apesar de ser uma proteína fibrosa, ela tem um papel de dar resistência à tensão mecânica. A hemoglobina é uma outra proteína que tem uma sequência de aminoácidos específica, que faz com que ela tenha a propriedade de, associada ao grupamento M, contendo ferro, transportar os gases. Então, cada proteína tem uma sequência de aminoácidos que confere uma estrutura primária, secundária, terciária e, em alguns casos, quaternária, que permite com que ela tenha uma forma e execute uma função. E a formação da estrutura primária se dá pela ligação peptídica, como eu falei, uma reação de condensação entre o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino de um aminoácido com o outro. Então, aqui a gente tem o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Como é a estrutura, a fórmula geral de um aminoácido? Os alfa-aminoácidos são formados por um carbono central, que a gente chama de carbono alfa ou carbono quiral. Esse carbono, como todo carbono, é tetravalente, e se a gente observar aqui, o aminoácido vai ter em cada uma das suas valências um radical característico, um elemento característico. Aqui a gente tem o hidrogênio, aqui a gente tem a função amino, aqui a gente tem a função carboxila, e aqui a gente tem nessa última valência um grupamento radical lateral. É esse grupamento que vai variar entre os 20 aminoácidos. Eu estou só relembrando o que a gente já discutiu na aula passada. Então, aqui a gente tem o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Para que ocorra a formação da ligação peptídica, a gente tem a eliminação de uma molécula de água, por isso que é uma condensação. Então, a gente tem a saída de uma molécula de água e a formação aqui de uma ligação simples entre o carbono da carboxila do primeiro aminoácido e a amina, o nitrogênio da amina do segundo aminoácido. É interessante que vocês percebam que a amina do primeiro aminoácido ficou livre e a carboxila do segundo aminoácido também está livre. Então, se eu tiver mais um aminoácido e deixar de formar um dipeptídeo e formar um tripeptídeo, vai haver uma ligação da amina do terceiro aminoácido com a carboxila livre do segundo aminoácido. Se a gente olhar aqui para a direita, a gente vê um pentapeptídeo, como eu falei na aula passada. Aqui a gente tem o primeiro aminoácido, que é uma serina, o segundo aminoácido, que é uma glicina, o terceiro aminoácido, que é uma tirosina, o quarto aminoácido, que é uma alanina, e o quinto aminoácido, que é uma leucina. Uma curiosidade sobre os aminoácidos das proteínas é que as células vegetais, elas conseguem produzir os 20 aminoácidos, mas as células animais não sintetizam todos eles. Em razão disso, os animais devem obter esses aminoácidos por meio da alimentação. Aqueles aminoácidos que são produzidos por um organismo são chamados de aminoácidos naturais, enquanto que os que precisam ser ingeridos não são sintetizados pelo organismo, são chamados de aminoácidos essenciais. Para humanos, os aminoácidos essenciais são a fenilalanina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, treonina, triptofano e valina. Volta lá naquela tabela e dá uma olhada nesses aminoácidos. Além desses, alguns autores também elencam como aminoácidos essenciais que precisam vir da dieta os aminoácidos arginina e histidina. Então, visto essa curiosidade, a gente lembra que na aula
foi comentado sobre as dietas que são mais restritivas, vegetariano, ovolato. Então, eu falei bem que a gente precisa que essa dieta seja balanceada para que todos os aminoácidos essenciais sejam fornecidos para que as células daquele indivíduo produzam as proteínas necessárias à manutenção de sua funcionalidade. Então, as dietas, elas têm que ter um balanceamento da composição em leguminosas, em fontes de proteínas, para que nós tenhamos o fornecimento dos aminoácidos essenciais. E lembrando dos níveis estruturais de organização nas proteínas, a gente lembra que as proteínas estão organizadas de forma sequencial, onde a gente explica como a estrutura e a complexidade das proteínas, formada pelas ligações que mantêm a sua estrutura terciária, se arranjam. Então, a gente tem as proteínas, a sequência primária de aminoácidos das proteínas, unidos por ligações peptídicas, é conhecido como estrutura primária. Então, aquela sequência de aminoácidos corresponde à estrutura primária. E essa sequência é fundamental para a forma que a proteína vai adquirir e para a função que ela vai desempenhar. A estrutura secundária, ela é derivada de interações de pontes de hidrogênio ao longo da cadeia polipeptídica. Então, a gente tem um intervalo de aproximadamente 4 aminoácidos, a formação de interações entre pontes de hidrogênio entre as carboxilas e as aminas de aminoácidos adjacentes ao longo da cadeia. Essa estrutura secundária que a gente vê aqui em alfa-hélice, ela está enovelada, várias estruturas, regiões com estruturas secundárias bem definidas, nesse exemplo em alfa-hélice, mas em outros exemplos a gente pode ver aquela estrutura em folha beta preguiada. Ela vai se organizar formando a estrutura terciária pelo somatório de outras interações moleculares, interações que a gente chama de interações fracas, mas que permitem que aminoácidos de porções diferentes da cadeia polipeptídica possam se aproximar, formando a estrutura tridimensional da proteína. Então, interações do tipo interações eletrostáticas ou iônicas, onde aminoácidos com cargas diferentes, positivo e negativo, aminoácidos ácidos e básicos, se aproximam por atração eletrostática. Interações de hidrogênio, outras regiões também polares da proteína, podem formar interações de hidrogênio, aproximando e dobrando e novelando a molécula proteica na sua estrutura tridimensional. Além disso, as interações hidrofóbicas ou interações de Van der Waals permitem com que aminoácidos hidrofóbicos, cadeias laterais dos aminoácidos hidrofóbicos, porque essas interações fracas elas se dão por intermédio das aproximações moleculares das cadeias laterais, aquele grupamento variável, o grupamento R. Naquelas cadeias laterais, a gente vai ter os elementos químicos, as estruturas e as funções químicas que permitem a formação das interações eletrostáticas, das interações por ligações de hidrogênio e das interações hidrofóbicas por cadeias laterais hidrofóbicas de aminoácidos que tendem a se incrustar, a se internalizar e se agrupar ao longo da molécula da proteína, gerando a estrutura tridimensional ou a estrutura terciária dessas proteínas. A estrutura quaternária, como a gente já explicou anteriormente, ela é composta por proteínas, ela compõe proteínas, ela ocorre em proteínas que são formadas por mais de uma subunidade. E aí eu dei o exemplo da hemoglobina, que é formada por 4 subunidades, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, e do colágeno. O colágeno é uma proteína que tem estrutura quaternária, mas é uma proteína fibrosa que é formada por 3 subunidades. Então, uma proteína com estrutura quaternária quer dizer que ela apresenta mais de 2 unidades polipeptídicas. Ela é formada por mais de 2 subunidades. Toda proteína que tem mais de uma subunidade, é formada de 2 a maior número de subunidades, é considerada uma proteína que tem estrutura quaternária. O metabolismo celular é controlado por uma classe de proteínas especiais conhecidas como enzimas. E o que são enzimas? Enzimas são moléculas proteicas dotadas da capacidade de acelerar determinadas reações.
tanto no sentido da síntese de determinadas moléculas, quanto no processo de degradação. Elas catalisam as reações, diminuindo a energia de ativação necessária para que essas reações ocorram de forma eficaz nos sistemas biológicos. As enzimas são denominadas pela fusão do nome do substrato que elas modificam com o sufixo ase. Como exemplo, eu trago a enzima fosfolipase. O que a fosfolipase promove? Ela promove a lise de fosfolipídios. Um outro exemplo interessante é a hidrólise de proteínas, que é realizada por proteases. Como as enzimas funcionam? Elas agem sobre um substrato. O que é o substrato? Os substratos são os compostos que sofrerão a ação dessas enzimas. E aqui nessa figura ao lado esquerdo, a gente tem um exemplo de um complexo que se formará entre uma enzima e os seus substratos. Os dois substratos apresentados aqui são o ATP, adenosina trifosfato, e uma molécula de glicose. Esse complexo enzimático, ele promove a fosforilação da molécula de glicose, a transformação de glicose em glicose 6-fosfato. Para isso, esse substrato precisa encaixar numa região específica da molécula da enzima. Essa região é onde vai ocorrer a modificação do substrato, a transformação do substrato no produto, e essa modificação ocorre no sítio ativo ou centro ativo da enzima. E aqui a gente vê o centro ativo dessa enzima, é uma região da proteína que permite o encaixe dos dois substratos, do ATP e da glicose, no caso desse exemplo aqui. Além disso, essas enzimas podem contar com a parceria de cofatores, que ajudam a enzima, se associam e ajudam a enzima a exercer sua atividade. Esses cofatores podem ser íons metálicos ou outras moléculas, e essas moléculas podem ser chamadas de coenzimas, porque colaboram com as enzimas. Quando esse complexo é formado, esse complexo é chamado de holoenzima. Se for só enzima, sem o seu cofator, é uma apoenzima. Então, para que ocorra a transformação dos substratos em produto, nós precisamos que esses substratos sejam adaptados, acoplados ao sítio reativo da enzima ou centro ativo. E aqui a gente tem o ATP, adenosina, que é um nucleotídeo trifosfatado, o ATP, adenosina trifosfato. Aqui a gente tem essas três bolinhas representando os três grupamentos fosfato. E aqui a gente tem a molécula de glicose com seus 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O que vai acontecer com a ajuda dessa enzima? Essa enzima é o complexo hexoquinase, que é um complexo enzimático que promove a fosforilação de uma hexose. No caso, a hexose aqui é a glicose, que tem 6 carbonos. A hexa é de 6. Então, a hexoquinase, ela é uma hexose fosfotransferase. Essa enzima transfere fosfatos para uma hexose. Por isso, hexose fosfotransferase. Mas ela é comumente conhecida como hexoquinase, porque as enzimas que fosforilam outras moléculas são também conhecidas como quinase. Então, a hexoquinase é uma enzima capaz de fosforilar moléculas de 6 carbonos. Então, a hexoquinase, ela vai promover a transferência de um fosfato do ATP para a glicose. Então, se encaixa aqui o substrato. Esse encaixe vai promover uma modificação conformacional da enzima, e essa modificação e essa interação da enzima com o substrato vai favorecer a transferência do grupamento fosfato para a glicose. E como resultado, a gente tem a liberação de adenosina difosfato, ou ADP. No exemplo aqui tem um errinho na figura do livro do Junqueira, que mostra a adenosina trifosfato. Então, esse grupamento fosfato aqui não existe, por isso que tem que corrigir no livro.
Porque no momento que eu fosforilo a glicose, um grupamento fosfato desse foi transferido pela hexoquinase para a glicose. Então, os dois produtos dessa reação é a adenosina difosfato, só duas bolinhas dessa, e a glicose com um fosfato no carbono 6. Por isso o nome glicose, o produto é glicose 6-fosfato. E a enzima, professor, o que acontece com a enzima? A enzima, após a reação, ela é um catalisador biológico e esse catalisador biológico não é consumido durante essa reação. Então, a enzima, ela volta a estar na sua conformação nativa, apta a capturar novo substrato ATP, nova glicose, promover nova catálise da formação de glicose 6-fosfato. As enzimas, elas funcionam de forma mais eficiente quando organizadas em complexos. Por exemplo, a cadeia respiratória, ela ocorre por proteínas, por enzimas associadas à membrana interna da mitocôndria. À medida que os substratos são transformados em produtos, esses produtos passam a ser substratos das enzimas subsequentes, o que faz com que os eventos que desencadeiam as transformações sucessivas ocorram de forma energeticamente e temporalmente mais eficientes. Então, a cadeia transportadora de elétrons é um conjunto de enzimas associadas, acopladas à membrana, que tornaram a síntese de ATP, que culmina com a enzima ATP sintase, um fenômeno mais eficiente que favoreceu a síntese desse nucleotídeo trifosfatado, que serve como intermediário energético para a célula. E como as enzimas promovem essas reações de transformação de substratos em produtos? A gente sabe que para que uma reação ocorra, há um gasto de energia livre. E essa energia livre, para que as reações ocorram de forma espontânea, é muito elevada. Então, seria bem improvável que essas reações se acontecessem de forma natural. A quantidade de energia demandada para que essas reações acontecessem de forma não catalisada seria provavelmente incompatível com a vida, seja pelo tempo que elas levariam para ocorrer, seja pelas condições fisicoquímicas necessárias para que elas ocorressem. Então, o surgimento de catalisadores biológicos do tipo enzimas favoreceu com que essa energia livre para ativação das reações fosse atenuada, fosse diminuída, fosse reduzida. Então, aqui a gente tem a energia necessária para a formação do complexo enzima-substrato e para a conversão desse complexo enzima-substrato em enzima-produto e para a liberação dos produtos a partir da conversão dos substratos por ação catalítica da enzima. Então, aqui a gente vê como aconteceria isso, que a gente tem um bastão metálico. Esse bastão, para que ele seja transformado seja quebrado em dois pedaços, ele precisa ser submetido a uma tensão, a uma torção. E essa tensão, no exemplo aqui, quando esse evento para quebra do bastão de metal, é necessário uma grande quantidade para que ele seja dobrado e posteriormente quebrado, uma grande quantidade de energia. Então, numa condição sem enzima, exemplificando usando esse bastão metálico, seria necessário uma quantidade gigantesca de energia, um aquecimento, um dobramento com alto gasto de energia para que ele fosse quebrado. Se esse bastão fosse submetido a um complexo enzimático, e aí o exemplo do complexo enzimático seria um magneto, um conjunto de magnetos, esses magnetos eles atuariam como a enzima, promovendo um estágio de estado de transição que consome menos energia, que favoreceria a quebra desse bastão de metal com um consumo menor de energia. Então, para classificar as enzimas, elas foram elencadas por uma comissão chamada Comissão
de enzimas da União Internacional de Bioquímica para classificar e para que a gente entenda um pouco daqueles nomes dados às enzimas que a gente vai estudar tanto na biologia celular quanto a gente vai estudar em bioquímica. Então, aquelas enzimas que são conhecidas como óxido redutase são enzimas que catalisam reações nas quais os compostos sofrem redução ou oxidação. As enzimas envolvidas nesse tipo de catálise são conhecidas como desidrogenases, oxidases ou peroxidases. No exemplo que a gente viu da glicose 6-fosfato, a enzima envolvida é uma transferase. O que é que a transferase promoveu? A exoquinase. Ela promove a transferência daquele grupamento fosfato do ATP para a glicose. Então, é a transferência de um grupamento químico. A fosfotransferase, que a gente viu, faz a transferência de um grupamento fosfato para uma hexose. As transaminases são também enzimas do tipo transferases, as transmetilases, elas transferem grupamentos amina, grupamentos metilas, então são todas proteínas chamadas de transferases. As hidrolases, o que as hidrolases promovem? As hidrolases promovem a quebra, o rompimento, a hidrólise, e essa hidrólise se dá pela adição de água. Então, sempre que a gente pensar na quebra, a gente vai saber que tem envolvida ali uma enzima chamada hidrolase. Lembra que para sintetizar uma proteína, para formar a ligação peptídica, a gente perde água. Para quebrar uma ligação peptídica, a gente adiciona água. Então, as enzimas peptidases, elas vão adicionar moléculas de água nas ligações peptídicas e desfazer essas ligações peptídicas. Exemplo dessas peptidases são as tripsinas, as quimotripsinas, as elastases, são todas enzimas que promovem a hidrólise da ligação peptídica. Mas outras ligações também sofrem hidrólise. Por exemplo, as fosfatases removem grupamentos fosfato. Então, são enzimas chamadas também hidrolases. As liases, o que as liases promovem? A remoção de grupamentos químicos, originando uma dupla ligação no substrato. Então, elas fazem a isomeração, modificam essas moléculas. Elas causam a formação de duplas ligações no substrato ou a adição de um grupo a uma dupla ligação que é assim desfeita. Então, ou ela gera a dupla ligação ou desmonta a dupla ligação. A descarboxilase e as desaminases são enzimas do tipo liases. As isomerases, elas promovem rearranjos intramoleculares. Esses rearranjos vão modificar a estrutura tridimensional dos substratos, como as epimerases, por exemplo, e as rancemases, que vão modificar alguns tipos de lipídios e de açúcares, como as epimerases. As ligases, a união de duas moléculas, promovem a ligação. Então, a hidrólise de ATP ou outros compostos ricos em energia envolve a ação, o uso de ATP para a formação da ligação, a união de duas moléculas nas ligases. Então, acetilcoenzima A, sintetase, carboxilase do piruvato são enzimas do tipo ligases. E como é que essas enzimas são reguladas? Aqui a gente tem um complexo de enzimas que converte um substrato, que é o aminoácido treonina, em um produto, que é o outro aminoácido isoleucina. Então, para produzir isoleucina, a célula converte por um conjunto de enzimas a treonina em isoleucina. Então, pega um aminoácido básico, um aminoácido treonina, e transforma em um aminoácido outro, que é a isoleucina. Então, como é que esses complexos de enzimas são regulados? A gente diz que existe uma regulação chamada regulação alostérica, onde a enzima é regulada pelo seu produto. Essa regulação adequa a atividade das enzimas às necessidades da célula. Então, aqui a gente tem a enzima 1. Essa enzima 1 é regulada alostericamente. Por quem? Se o produto desse complexo de enzimas aqui, de 1 a 5, é a isoleucina, a inibição desse complexo vai se dar pela presença do produto. Então, se eu tenho muita isoleucina, não há necessidade de transformar a treonina em isoleucina. Esse substrato não vai ser consumido para produzir algo que já existe.
Então, a primeira enzima dessa cadeia é uma proteína alostérica, que é inibida pelo produto. Assim, o excesso de isoleucina bloqueia a síntese desse próprio aminoácido. A sua falta, no entanto, quando a concentração de isoleucina é muito baixa, a enzima 1 ela é um sensor da baixa concentração de isoleucina. Essa enzima vai ser regulada para transformar treonina em isoleucina quando essa isoleucina está ausente. Esse é um tipo de forma de regulação da atividade de uma enzima. Porém, as enzimas podem ser reguladas por outras formas. Então, aqui a gente tem uma enzima e a gente tem um centro ativo onde o substrato encaixa para que ocorra a transformação desse substrato. Aqui o centro ativo bem bonitinho que dá para acoplar o substrato. E a gente tem aqui esse centro alostérico. Esse centro alostérico, ele pode ser regulado, por exemplo, no caso dessa enzima alostérica aqui, se o substrato é a treonina, o centro alostérico vai ser regulado pela isoleucina. Então, aqui, quando eu tenho muita isoleucina, esse inibidor aqui, essa isoleucina vai atuar nesse centro alostérico e inibir a produção a partir do substrato de mais isoleucina. Então, é um inibidor da ação da enzima. O próprio substrato vai impedir que essa enzima produza mais isoleucina. Esse inibidor é dito inibidor não competitivo, porque existem os inibidores competitivos da atividade de enzimas e os inibidores não competitivos. Essa enzima pode ser regulada por inibição. Como é que é um inibidor competitivo? Ele compete com o substrato pelo sítio ativo. Aqui, o centro ativo. Um inibidor não competitivo, ele encaixa na enzima em um outro domínio, que seria o centro alostérico, provocando uma mudança na estrutura tridimensional, uma mudança conformacional na enzima, que impede que o substrato encaixe no centro ativo. E aí não tem a transformação do substrato em produto. Então, isso aqui modula a ação da enzima, sem necessariamente competir pelo sítio ativo.